O livro, embora trate de assuntos técnicos, como é o caso disco voador, voos de disco voador, trate de assuntos que precisam de um certo estudo científico sobre a mudança do planeta, a inclinação do eixo, né, as profecias, mas ele trata também de itens importantíssimos para a nossa emoção. Então o livro trabalha muito o emocional. Preparar o homem para que ele não se descuide de um momento tão especial como é o que nós estamos vivendo. Um momento tão sagrado para que nós não sejamos abatidos, a nossa frequência não fique tão pequena diante dos acontecimentos que são naturais. Então o livro enaltece muito. Vamos nos posicionar de maneira digna e com elegância enfrentarmos o momento apocalíptico no planeta Terra. Na região do Nepal, por exemplo, surgirá uma nova raça que será incorporada à nova era, como fator decisivo no desenvolvimento e no avanço científico-tecnológico da Terra. Mensagem passada pelas Sagradas Fileiras. Em Sydney, no continente australiano, na Oceania, antigas tribos aborígenes legarão ao mundo, através de seus descendentes, um igual progresso científico no campo da medicina natural. Consequentemente, aquela região não vai ficar debaixo d'água. No Rio Grande do Norte, no Brasil, surgirão vestígios de uma cidade perdida. Na Amazônia, serão descobertas pirâmides, razão pela qual aquela região continuará existindo. Orientações dadas pelo pai Joaquim de Aruanda. O vovô Joaquim anuncia que existem 7 pirâmides não conhecidas pela sociedade. Uma delas já foi até notificada em 1983 por um satélite norte-americano que sobrevoava aqui o Brasil. Então notificou ali entre o Peru e o Brasil, lá no alto do Xingu, a existência de uma pirâmide. Mas são 7 pirâmides que serão conhecidas, e todas interligadas e ligadas ao túmulo de Salomão. Os polos já refeitos em suas energias vitais sofrerão degelo em curso. Com o movimento gradual da verticalização do eixo da Terra, o homem irá descobrindo rochas com restos petrificados de animais e vegetais, principalmente os fósseis mais importantes da região do Irã, Egito, México e China. É a visão de Ramatiz no livro Mensagem do Astral. Como é do conhecimento de todos nós, o Sol caminha em direção a um ponto do universo chamado Apex. Então ali está a figura do Sol e de todo o seu sistema caminhando para Apex. Colocamos ali o movimento helicoidal da Terra. Esta figura é apenas para observarmos, olhando da esquerda para a direita. Os planetas estão na ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Para o planeta visitante passar tangenciando a nossa Terra, observemos a complexidade para um outro sistema que vai cruzar o nosso, um dos seus planetas, ou um dos seus 14 planetas, passar obliquamente em relação ao nosso horizontal e absorver as energias deletérias da Terra. A figura à esquerda mostrando os eixos, ou a noção que nós temos hoje com relação aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Como a Terra está inclinada para a direita, então a segunda é uma figura simbólica para mostrar que com o deslocamento, ou seja, com o eixo da Terra ficando em vertical em relação ao Sol, nós vamos ter novos pontos cardeais. É também um conceito nada definido nessa situação. Observemos Mercúrio, Vênus, Terra e em seguida Marte. E colocamos ali uma linha tracejada, onde lá em cima no topo está a trajetória do planeta visitante. É apenas uma especulação, considerando que a Terra vai se afastar um pouco mais do Sol e, consequentemente, todos os planetas serão afastados. Então essa linha tracejada é uma possibilidade do planeta passar por ali.
Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Evidentemente, isso é uma linguagem simbólica, porque diabo, Satanás, nunca existiu ou nunca existiram. São conceitos errôneos de épocas onde éramos consciências primárias. Certo é que, um pouco antes de Jesus reencarnar, afirma João Nunes Maia no livro Francisco de Assis, através do espírito Miramês, dizendo que 2 bilhões de espíritos foram acorrentados e presos numa cadeia na linha equatorial do planeta Terra, aguardando ali por 1000 anos, onde ficariam presos, sendo soltos 1000 anos depois. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Assim foi que soltaram esses espíritos satânicos, diabólicos, e eles reencarnados deram vazão às cruzadas. O último cruzado, afirma Matiz, que nós tivemos foi o Hitler reencarnado. O livro, embora trate de assuntos técnicos, como é o caso disco voador, voos de disco voador, trate de assuntos que precisam de um certo estudo científico sobre a mudança do planeta, a inclinação do eixo, né, as profecias, mas ele trata também de itens importantíssimos para a nossa emoção. Então o livro trabalha muito o emocional. Preparar o homem para que ele não se descuide de um momento tão especial como é o que nós estamos vivendo. Um momento tão sagrado para que nós não sejamos abatidos, a nossa frequência não fique tão pequena diante dos acontecimentos que são naturais. Então o livro enaltece muito. Vamos nos posicionar de maneira digna e com elegância enfrentarmos o momento apocalíptico no planeta Terra. Pietro Baldi, em 1932, no seu Evangelho Científico, a grande síntese, assim escreveu: Brasil, terra da promissão, da nova revelação, terra escolhida para a primeira compreensão, terra bendita por Deus para a primeira explosão de luz no mundo. Já um incêndio se acende lá. A compreensão tem sido instantânea, profunda. Compreensão sem análise de quem sabe porque sente, de quem está seguro porque vê. Os humildes não procurados, não compreendidos e afirmados como primeiros ao fazerem-no sem provas, sem discussões, lá onde a ciência que tudo deseja saber nunca acaba de pedir. Pietro Baldi, que ainda estava na Itália, nem conhecia o Brasil, assim escreveu. No livro tem uma passagenzinha que foi uma comunicação mediúnica dada pelo rei Salomão, através do médium Luiz Guilherme Correia. Afirma Salomão: o sul do Brasil ficará uma mistura de água e fogo. A mensagem foi passada há mais ou menos 7 anos. Ainda como parte do programa de ajuste geofísico do planeta e do psiquismo humano, vamos conviver com mais intimidade com a civilização argosiana que vive no interior da Terra. Teremos notícias de P.C. Harrison Fawcett, o pesquisador inglês que desapareceu no Brasil em 1925. Ele foi para Argos, descendo por uma passagem que existe na Serra do Roncador, em Goiás, no Brasil.